Bresa, você está no mudo. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui no nosso call mensal. Vou começar fazendo aí alguns comentários sobre o mercado no mês de setembro. Foi um mês que não tinha muito para onde correr, né? Tivemos bolsas caindo, moedas apanhando, ouro apanhando, juros subindo, assim, não teve prata despencando, petróleo caindo. Foi um mês assim que assim, todos os ativos acabaram sofrendo, pouca coisa sobrou. A única, por exemplo, acho que uma das poucas bolsas positivas no mês foi a Bolsa do México, que é a economia com, acho que com a maior queda, uma das maiores quedas do PIB projetado para o ano. Mas, enfim, tudo isso aconteceu não ao mesmo tempo, né? Então, você teve comportamentos diferentes. No caso das bolsas, principalmente a Bolsa Americana, ela já, nos primeiros três dias do mês, começou com uma queda de quase 10%, né? Para aí sim estabilizar e ficar andando um pouco em range, conseguir recuperar um pouquinho no final, acabar o mês. E aí estou falando do Nasdaq, mas o S&P um fundo diferente, com quase em torno de 6% de queda, né? E aí, assim, o que é que aconteceu para poder explicar um pouco esse movimento? Eu acho que duas coisas, né? Acho que um pouco de técnico, ou seja, principalmente o Nasdaq que tinha tido assim uma performance muito forte até então, acho que teve um pouco de realização de lucro, mas acho que de fundamento o que é que mudou foi o fato do pacote fiscal, essa fase 4, que já estava precificado no mercado, que viria entre pelo menos 1 a 1,5 trilhão, né? Se viesse isso, acho que já estaria até no preço, para você ter ainda vamos dizer, uma reação positiva, você tinha que vir com alguma coisa acima disso, e no final a probabilidade dessa aprovação caiu muito, né? E basicamente eu acho que isso entrou o preço via revisão do crescimento, né? Então, a atividade do quarto trimestre, a atividade, portanto, do ano, foi revista para baixo, justamente porque o mercado trabalhava com uma nova injeção de dinheiro via governo que aparentemente não acontece. Então, acho que esse aí, do lado do fundamento, foi o principal fator que acabou mexendo com o mercado de ações. No mercado de moedas, o comportamento foi diferente, porque você teve o dólar seguindo aquela tendência de desvalorização contra as outras moedas até meados do mês, né? No dia 16, praticamente todas as moedas fizeram pico, né? E aí, no dia 18, começou uma correção, que também foi uma correção muito forte. Você, em uma semana, devolveu 2,5 meses de apreciação das moedas contra o dólar, né? As moedas, assim, você voltou para preços de meados de julho, né? E você levou 2,5 meses para andar, devolveu-se em uma semana. Também aqui acho que tinha uma componente técnica forte, ou seja, tinha esse call do dólar mais fraco, era um call muito assim consensual, e aí quando você começa a ter posições todas na mesma direção, esse tipo de reação acontece. E, fora isso, assim, procurando o que é que nas imediações desse cavalo de pau aconteceu, assim, a gente teve o FONC no dia 16, em que ele foi dove, porém, ele, assim, na sessão de entrevistas, o presidente do Fed fugiu um pouco de se responder se ele faria rodadas adicionais de quantitative easing, né? E foram feitas 2 vezes essa pergunta, e as 2 vezes ele não respondeu, ele fugiu da resposta. Então, pode ter sido isso. Assim, o mercado, no dia da reunião, até reagiu positivamente, porque realmente ele tem mantido um discurso bastante duro. Do ponto de vista de política monetária, ele tem um discurso muito, vamos dizer, pessimista no lado da atividade, né? Assim, a gente olha o Fed, você tem um governor, que é o Bullard, mais otimista, falou hoje de novo, acha até que
se não vier o fiscal, nem precisaria, porque a economia, parece o Guedes, vai surpreender o mercado está mais pessimista do que, do ponto de vista de crescimento, projeções de crescimento, do que ele acredita que vai ser na realidade, mas a maioria dos membros do FED estão com a visão mais pessimista, precisa do fiscal e tal, mas acho que agora, com eleições, com o Trump doente, acho que não, esse negócio realmente não acontece. Se tivesse, hoje, eu acho que o que veio para o preço é não ter essa quarta fase, pelo menos até antes das eleições. Se eles chegarem a um acordo inesperado, isso também tem aí um upside para os ativos de risco em função disso, né? Outro tema que foi importante aí, eu acho, o Wix já comentou um pouco sobre as eleições, mas eu tenho a impressão que, principalmente pós-debate, o risco de uma eleição ser contestada, né, o resultado ser contestado, diminuiu muito, porque esse risco vai ser tanto maior quanto mais estreita for a diferença entre os dois candidatos, né? Como desde o debate, essa diferença que já estava relativamente grande, veio abrindo, me parece que assim, você diminui muito a chance de querer contestar que teve problema de votos, que esse pessoal que votou por correio e tudo mais, que mexeu na eleição, quando nós vamos estar falando de, sei lá, 2% até, que as pesquisas estão agora entre 12% a 15%, depende da pesquisa. Então, acho que esse risco baixou. O que você entra assim hoje, do ponto de vista de eleição, que eu acho que tem de risco quando a gente pensa em mercado, seria o Biden ganhar e levar o Congresso todo, né? A House e o Senado. Então, eu acho que assim, hoje o cenário é Biden mais Câmara ou Biden, House e Senado. Para mercado, Biden mais House seria o melhor cenário, porque aí você teria no Senado os republicanos talvez resistindo ao aumento de impostos e mudança em regulação, que acho que são as coisas que o mercado assim temem um pouco, né? Acho que se os democratas levarem tudo, você aumenta muito esse risco e você talvez tenha que recalcular, reprecificar resultados das empresas nas bolsas e aí, principalmente a bolsa americana, tem que se ajustar a isso, né? Se for só a House, acho que você acaba tendo uma reação boa na bolsa americana e boa nos emergentes, nos demais ativos, principalmente a Ásia, né? Acho que a Ásia parece ser aí o China e a Ásia o maior vencedor se vier uma vitória Biden, né? Depois, eu acho que a parte de Covid isso aí segue o mesmo, né? Ou seja, você está aproximando das vacinas, os casos se mantêm lá, as mortes e internações em nível muito baixo, então, quer dizer, o mundo vai aprendendo a conviver com isso, acho que isso hoje não tem feito tanto preço, se fizer, eu acredito que vai ser também para melhor, eventualmente, a hora que a vacinação começar efetivamente, então, de risco, assim, eu acabo vendo só se você tiver daqui até o fim do ano, uma perda mais forte na atividade. Não parece ser o caso, tá? A gente segue aí ainda com a visão que a economia vai fechar o ano mais ou menos em linha com o que está sendo projetado, talvez um pouquinho melhor, mas esse eu diria que hoje é o risco que sobra. Os outros riscos acho que se reduziram um pouco, né? Vindo para o Brasil, aí, quer dizer, você tem todo esse pano de fundo, então, no momento em que as moedas todas se valorizavam, o real também estava se valorizando, então, até meados do mês, ele veio performando bem, porém, bem em termos absolutos, nunca em termos relativos, né? Assim, esse mês, em função até desses problemas já comentados pelo Wix, desses barulhos todos de discussão fiscal, o real chegou em relação à cesta das moedas emergentes ao ponto mais alto. Ele chegou ao mesmo ponto que bateu quando saiu o Sérgio Moro, né? Então, no final, ele caiu junto e também subiu muito, muito rápido aí para fechar o mês, vamos dizer, com uma desvalorização em torno de 1,5. Devolveu tudo que tinha valorizado, ainda apanhou um pouco, né? Mas acho que aqui
é muito isso que o Ux explicou. A gente está numa situação em que, e acho que esse é o ponto do que aconteceu na sexta-feira, com aquela conversa do Rogério Marinho, quer dizer, o ponto não é o Guedes, o ponto é, esse programa vai vir, por bem ou por mal, e acho que esse é o recado que ele quis dar para o mercado, portanto, por mal o mercado já mostrou que, porque acontece, nós estamos numa situação em que o Bolsonaro aparentemente não quer desagradar a grupo nenhum, né? Não quer desagradar aos pobres, não quer desagradar a classe média, não quer desagradar político, não quer desagradar evangélico, militar, o judiciário, enfim, aí sobra só o mercado. O problema é que o mercado é o ecossistema que está bancando essa bagunça toda e não está ficando feliz, né? Você teve justificado até, mas assim, a dívida subiu demais, né? Então você tem hoje uma necessidade de financiamento muito maior. A gente percebe que o mercado ainda não se ajustou a essa nova necessidade de financiamento, então parte desse aumento forte de volatilidade no mercado de juros também vem daí, porque o mercado toda semana tem que dar um jeito de, vamos dizer, de acomodar as novas rolagens e emissões de dívida que o Tesouro tem que fazer, porque agora ele tem um déficit maior para financiar. Então, se você não tiver assim, algum tipo de ancoragem que te mostre, pelo menos, como o Ix mostrou no gráfico dele, que a dívida ainda sobe, mas dá uma estabilizada, mesmo que demore muito para cair, o mercado vai pedindo cada vez mais risco, porque toda semana tem novos leilões e é mais isso que o mercado tem que absorver e o mercado quer ver uma contrapartida. Então, acho que está faltando um pouco isso. Por enquanto, parece que o governo está numa estratégia de ganhar tempo, empurrou com a barriga, deu um estresse sexta-feira, aí vem todo mundo, vai almoçar, vai jantar, não sei o quê, mas quem está brecando a maioria das soluções é o próprio presidente. Então, ele, em algum momento, espero que ele se convença que vai ter que enfrentar alguns grupos. Não dá para não fazer nada, não agradar ninguém, subir 20% da dívida PIB e achar que o mercado vai achar tudo lindo e vamos que vamos. Até porque a eleição está muito longe, né? Por achar que você perde o controle fiscal das contas públicas e fica tudo bem por 2 anos até a próxima eleição, e aí ele vai ganhar porque está dando dinheiro para uma população maior do que isso acontecia. Acho que não, falta muito tempo, esse negócio não vai dar para ser empurrado com a barriga por 2 anos, então ele vai ter que, em algum momento, se posicionar. Então, até lá, eu acho que a gente vai ficar nesse negócio. O mercado estressa, o mercado melhora, o mercado estressa, o mercado melhora, mas até porque o mercado quer acreditar que e tem sido a história, né? No Brasil, você vê o precipício, não se joga. Essa vez, eu não sei, parece que está mais difícil eles perceberem que o precipício está logo aí, né? Então, fica um pouco essa esperança aqui na hora H, mas ainda está muito uma estratégia de se ganhar tempo. Por isso que a gente assim vamos dizer, muito sensível aí a todos esses desenvolvimentos, e isso hoje se reflete um pouco no nosso posicionamento. Então, falando um pouco de juros, a gente já vinha aí com posições muito pequenas no mercado de juros, né? Arriscamos até no final no call passado, até contei que a gente está começando a fazer alguma coisa na parte mais média e longa, porque já havia uma inclinação muito grande, um prêmio muito grande. Obviamente, à medida que essa conversa do fiscal não avançou, a gente rapidamente recolheu essas posições. Hoje, a gente tem posicionamento é muito leve nos juros, a gente prefere ter espaço para poder mexer, assim, operar essa volatilidade do que ficar sentado em alguma das posições, porque esse assunto ainda não tá resolvido e ainda nem é certo que vá ser resolvido de uma forma duradoura, né? Assim, a estratégia de empurrar com a barriga, acho que o Tesouro tem que tomar toda semana, é uma estratégia muito arriscada do lado do governo. No mercado de Bs, que também a gente tinha lá um PL meio quase de posição, que foi outro mercado que também abriu, né? O juro real das Bs também abriu.
a gente conseguiu proteger, inclusive o livro deu um retorno positivo, porque tínhamos comprado aquela inflação curta, né? A inflação curta, o mês passado, ajustou 73 bases, né? Fechou aí o mês em 2,68, começou o mês em 1,95, e já está 2,85, então assim, foi um movimento muito forte. Obviamente, a gente tinha lá uma posição em torno de um PL, e hoje essa posição já foi reduzida, a gente tem nesses níveis 60%, e a ideia é reduzido mesmo, até porque a visão é que para o ano que vem essas pressões se acomodam, né? A gente não acha acho que isso são pressões que a gente está conseguindo identificar e, portanto, não acha que dá para pegar e simplesmente transladar isso para o ano que vem. Na parte de real, foi um pouco isso, né? Você devolveu muito rápido todo o que estava sendo acumulado na primeira parte do mês. As posições, eu tenho limitado um pouco essas posições, principalmente as posições overnight, justamente por causa desses gaps todos. Eu acho que hoje, por exemplo, assim, nem como hedge o real tem funcionado, porque como lá fora parece que se retomou um pouco a trajetória do dólar mais fraco, o real aqui começou a devolver um pouco, até por causa dessa história dos almoços, jantares e tal. Vamos ver até o próximo susto. Mas, assim, vale muito isso que o Wix explicou. No papel, a gente está com as contas externas muito boas, a gente está tendo que rever balança para cima. Creio que, assim, nesse nível de câmbio, a importação vai cair mesmo, viagens, mesmo quando voltar por causa do Covid, vão ser mais limitadas, tá? Vai ficar muito caro e tudo mais. Então, acho que, assim, do ponto de vista de contas, os números vão ser bons. A questão é se o pessoal que tem o dólar, se os exportadores vão começar a trazer, porque eles têm deixado uma parte grande disso lá fora, né? A gente tem balança de 6, 7 bi, fecha nem 1 bi de câmbio contratado. Então, tem um pouco que eu acho que redução de dívida e um pouco de cash management, de alocação do caixa lá fora. Vamos ver se isso também começa a diminuir e começa a gerar um pouco mais de dólar mesmo, né? Que o efetivo, o fluxo, converse com o que está no papel, com o que vai sendo contratado. Então, o câmbio tem sido um pouco assim, a gente vai continuar com esse approach tático, a gente até começou esse mês aqui com a posição vendida, mas acho que assim, ontem, hoje, ele já tirou muito do estresse da semana passada, provavelmente a gente começa a diminuir essa posição. Com relação às outras moedas, que a gente vinha aí com uma série de temas, todos com venda em dólar, no final, assim, o que machucou a nossa posição de moedas foi o México, que teve num dia só ele andou 3,6%, né? Foi num dos dias logo depois do dia 18 ou 19, isso aí acabou atrapalhando o resultado de todas as posições, porque se ganhou dinheiro nas asiáticas, se ganhou dinheiro no pound, foi a melhor moeda na carteira foi o pound. Acabou, assim, a posição de moedas acabou sendo prejudicada pelo peso. Hoje, a gente continua com uma posição em torno de 17%, 18% vendido dólar contra as moedas, 11% no tema Ásia, tá? Nesse tema Biden, e, portanto, com a visão de que bolsas e moedas lá podem se beneficiar com esse resultado da eleição. E depois temos um pouco contra G3, aí pound e yen também. Nas emergentes hoje é só México, a gente tem alguma coisa comprada também. Tá? Isso aí tudo acaba dando um combo de 18%. Com relação a posições ao juro lá fora, continuamos, aumentamos um pouquinho, né? Como eu comentei na vez passada, temos aquela posição tomada no 30 anos, essa sim é uma posição estrutural que tem sido aumentada gradativamente. Esse mês aqui, ela já teve um movimento
bom até quase 20 pontos, 10 pontos só ontem. Então, continuamos gostando dessa posição e a ideia é ir aumentando ao longo do tempo essa alocação. Cupom cambial, basicamente, a gente tinha aí uma posição de desinclinação, o mercado, assim, a curva subiu quase paralela, então tem pouca coisa. Aí a gente acha que daqui a pouco está chegando um nível bom para que a gente desfaça uma das pernas e fique só aplicado, tá? Aplicado entre o setor do janeiro 22 até janeiro 24. Um pouco essa ideia nesses níveis que a curva está chegando. A gente olha muito o spread em relação ao LIBOR, está começando a ficar um nível um pouco esticado, tá? E finalmente bolsa, que é onde a gente estava com o maior posicionamento, né? A gente entrou setembro com uma redução grande de risco geral, menos bolsa, porque a gente achava que as condições que estavam levando o mercado a apresentar uma recuperação boa iriam continuar, que é liquidez lá fora, o fiscal, aqui dentro a recuperação da atividade. Quando a gente conversa aí com os empresários, principalmente esses empresários de bolsa, que são, vamos dizer, quase que a elite, né, da atividade da economia real no Brasil, os caras estão animados, estão fazendo negócios, estão comprando, então, assim, tem muita coisa acontecendo. A gente entrou com 25% comprado, e ainda desses 25 era net, né, ainda tinha a posição longa era um pouco maior, porque a gente tinha um short vendido na Bolsa Mexicana, e no final, assim, tanto a Bolsa Americana não performou, a Bolsa no Brasil não performou, a mexicana subiu, foi assim, tudo que podia dar errado acabou dando. No final, a gente está com a posição um pouco mais ajustada, porém, continua com uma visão assim, do ponto de vista das empresas aqui, que tem muita coisa ainda que está barata, né? Então, acho que a Bolsa acabou sofrendo, junto com todo o resto, esse negócio fiscal, acho que um pouco de reprecificação pela alta, né, do juro. Faz 2 meses que o juro só sobe, o juro longo, que no final entra na precificação das ações, mas, então, hoje essa posição de 25 está em torno de 12, tá? Mas ainda a gente, dentro daquele tema Ásia, gerou a gente um pouco de hedge no mercado emergente, cuja maior participação são bolsas asiáticas. A gente zerou esse hedge aí, justamente não quer ficar vendido em Ásia. Acho que basicamente é isso, esse mês aqui. Bom, esse ano está sendo um ano de, assim, como eu digo, um ano de maratona. Você apanha, se recupera, e esse mês aqui é um mês para recuperação. Já começou em recuperação, a gente, quer dizer, não está desanimada, não. Vamos continuar aí. Obviamente, um pouco preocupado com essa discussão toda fiscal, mas acho que no final, assim, o presidente vai ter que se posicionar, senão os preços ainda vão piorar mais, né? Então, acho que, como o Wilkes falou, o mercado vai ter sua contribuição nessa sinalização. Vou parar por aqui. Eu vou passar só para o Borges fazer o fecho aí, dando um pouco mais de detalhe na parte de bolsa, rapidamente, né, para a gente não se estender demais. E também temos aqui as ordens para questões. Bom dia. Enfim, então a gente teve aí uma posição, entrou comprada em bolsa, né, como a Calabrese mencionou. A gente continua com uma visão de que bolsa é a melhor categoria de ativo nesse cenário. Naturalmente que num cenário de deterioração, bolsa sofre também. E foi o que aconteceu, mas a gente viu uma correção relevante aí dos mercados. Tem muita coisa a preços bastante interessantes aí, no Brasil especialmente, e o cenário global continua o mesmo, né? A gente continua vendo aí os juros baixos, atividade retomando, tanto no Brasil quanto no resto do mundo.
proximidade de vacina, temporada de resultados se aproximando e a temporada tende a ser muito forte, né? A gente já viu aí um cheiro do resultado pela Nike, que reportou aí, foi dos primeiros a reportar, e mais ligado à economia real, foi surpresa. A nossa expectativa é que os resultados do terceiro tri sejam muito fortes, across the board. Então, a gente tem um viés mais otimista aí para a Bolsa, a gente reduziu a posição para nos adequar aí a essa volatilidade que a gente teve e a gente acabou sofrendo um pouco aí, mas a gente tem que aproveitar a volatilidade, aproveitar as oportunidades que apareceram aí para a gente mantendo essa cabeça e diante aí da questão fiscal, né, do Brasil especialmente, a gente está atento a isso, a gente tem que aproveitar as oportunidades e manter as apostas aí que fazem sentido. Tá, então a gente continua com essa aposta aí de Brasil, a gente reduziu lá fora, a gente continua com uma aposta under em México e, enfim, em Nasdaq a gente tem operado mais taticamente aí, com viés comprado. Bom, obrigada a todos. Agora a gente vai abrir para perguntas. As perguntas elas podem ser enviadas tanto via chat quanto via a caixa de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida. A gente tem aqui uma pergunta, Calabrese, referente ao ouro. Qual que é a nossa opinião sobre o ouro? O ouro entrou eu acho, no radar dos investidores dentro daquela procura por mitigadores de risco nos portfólios, a partir do momento em que as treasuries, que são, vamos dizer, os risk mitigators, assim, o que protege os portfólios lá fora, eles ficaram com o yield tão baixo que não tinha mais muita proteção a ser oferecida, e se começou a procurar outro tipo de instrumento. Acho que o ouro entrou aí nesse radar, por um lado. Por outro lado, é um ativo que historicamente performa bem quando você tem queda no juro real, né? Então, acho que esses dois motivos, mais a liquidez, que assim, uma falta de ativos com yield, aliás, quase 16 tri em papéis soberanos com taxas negativas, acabaram empurrando um pouco desses recursos para o ouro também. Acho que isso levou ele a ter vamos dizer, essa performance muito forte esse ano, chegou perto do 2.000, deu uma estabilizada. Eu acho que com uma parte do portfólio aí faz sentido, mas do ponto de vista de quem é comprador final de ouro, que são o ouro para joia, o mercado de joia e os bancos centrais como reserva, o que a gente tem conseguido apurar, eles estão quase que fora desse mercado, né? Então, eles, depois desse rally todo, meio que se retraíram. Então, você fica aí muito na mão de dinheiro de investimento, né? O dinheiro que entrou em ETFs e tudo mais. Eu acho que, a partir desse ponto, do lado do fundamento, ou seja, do lado do juro real, até depois que o Fed adotou esse Average Inflation Target, você vai trabalhar mesmo com o juro real mais baixo, provavelmente negativo, e isso vai dar sustentação para o ouro. Agora, dado o tamanho do movimento, eu sugiro fazer, que é o que a gente tem, algumas estruturas com opção, em que você tem aí um risco limitado, porque a gente vê alguns movimentos estranhos, né? Nesse mês mesmo, teve um dia que ele caiu 6% ou 5,5%, então é bom ter algum tipo de proteção sobre o ativo que deveria fazer a proteção, porque o ouro ele é um ativo que tem risco também. No final, a conclusão que se tem lá fora é que o único jeito de você mitigar risco hoje é deixando dinheiro em caixa. Fora isso, todos os ativos estão com uma volatilidade maior, algumas quebras de correlação, então não dá para dizer que estou posicionado em ouro, isso aqui me protege, porque você tem alguns dias em que ele vai, petróleo, você vê movimentos assim muito grandes sem grandes razões por trás. Né?
Bom, não temos mais nenhuma pergunta, então a gente vai encerrar o nosso webinar por aqui. Eu agradeço a participação de todos e até o mês que vem.